Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 17. Apelo e advertência. A necessidade do mundo. Neste século de alardeada iluminação, defronta-se a igreja cristã com um mundo que jaz nas trevas da meia-noite, quase completamente entregue à idolatria. Um desrespeito quase que universal da lei de Jeová está tornando o mundo rapidamente como as cidades de Sodoma e Gomorra. Como nos dias anteriores ao dilúvio, a violência enche a terra. O jogo e o furto estão se tornando males comuns. Aumenta o uso de bebidas alcoólicas. Muitos dos que têm seguido sua própria vontade não santificada procuram pôr fim à sua vida inútil pelo suicídio. Nos lugares de mais elevada posição da terra, encontram-se a iniquidade e o crime de toda a espécie, e os que aprovam esses erros procuram pôr os culpados a salvo do castigo. Nenhuma centésima parte da corrupção que existe se torna manifesta ao mundo. Pouco da crueldade que está sendo perpetuada se conhece. A impiedade do homem quase alcançou os seus limites. De muitas maneiras revela Satanás que ele governa o mundo, está influenciando o coração dos homens e lhes está corrompendo o espírito. Homens que estão em elevadas posições dão evidências de que seus pensamentos são maus continuamente. Muitos estão correndo atrás das riquezas e nenhum escrúpulo têm de aumentar sua fortuna por meio de transações fraudulentas. O Senhor permite que esses homens descubram uns aos outros seus maus atos. Algumas de suas práticas iníquas estão sendo reveladas diante do mundo, para que os homens pensantes que ainda nutrem no coração o desejo de ser honestos e justos para com seus semelhantes possam compreender por que Deus está começando a enviar seu juízo sobre a terra. Certamente o Senhor punirá o mundo por sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Compassivamente está o Senhor procurando iluminar o entendimento dos que agora andam às apalpadelas nas trevas do erro. Está retardando os seus juízos sobre um mundo impenitente para que os seus portadores de luz possam buscar e salvar o perdido. Apela ele à sua igreja na terra para que desperte da letargia que Satanás sobre ela tem procurado lançar e cumpra a obra de iluminação do mundo que lhe foi designada pelo céu. A mensagem à sua igreja neste tempo é: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Para atender às condições existentes no tempo em que as trevas cobrem a terra e densa escuridão os povos, tem recebido a Igreja de Deus a comissão de com ele cooperar, espalhando por toda a parte a luz da verdade bíblica. Aos que procuram desempenhar fielmente sua parte como portadores da preciosa luz, é dada a certeza: sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. O mundo hoje está em clamorosa necessidade de uma revelação de Cristo Jesus na pessoa de seus santos. Deus deseja que seu povo esteja diante do mundo como um povo santo. Por quê? Porque há um mundo que deve ser salvo pela luz da verdade evangélica. E enquanto a mensagem da verdade, que deve chamar os homens das trevas para a maravilhosa luz de Deus, é dada pela Igreja, deve a vida de seus membros, santificada pelo Espírito de verdade, dar testemunho da veracidade das mensagens proclamadas. Deus deseja que seu povo se coloque na relação correta para com Ele, para que possam compreender o que deles requer acima de qualquer outra coisa. Devem revelar a toda a alma que luta no mundo o que significa praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com o seu Deus. Onde quer que estejam, na sua terra natal ou em terras distantes, devem ser eles o povo que guarda os mandamentos. Devem ter a certeza de que seus pecados estão perdoados e de que são aceitos como filhos do Altíssimo. A garantia do êxito.
O mundo necessita da mensagem salvadora que Deus confiou ao seu povo. O mundo perecerá a menos que lhe seja dado o conhecimento de Deus pelos agentes que ele escolheu. No poder do Espírito Santo, devem os que são colaboradores de Deus trabalhar com persistente zelo e disseminar pelo mundo a luz da preciosa verdade. Ao entrarem nos caminhos e valados, ao trabalharem nos lugares desolados da terra, tanto na terra natal como nas regiões distantes, verão a salvação de Deus ser revelada de maneira notável. Devem os fiéis mensageiros de Deus procurar levar avante a obra do Senhor na maneira em que Ele determinou. Devem pôr-se em íntima ligação com o grande Mestre para poderem ser diariamente ensinados por Deus. Devem lutar com Deus em fervorosa oração pelo batismo do Espírito Santo, para que possam atender às necessidades de um mundo que perece no pecado. Todo o poder é prometido aos que saem com fé para proclamar o Evangelho eterno. Ao darem os servos de Deus ao mundo uma mensagem viva, que vem pura do trono de Deus, brilhará a luz da verdade como uma lâmpada acesa, alcançando todas as partes do mundo. Assim serão as trevas do erro e da descrença expulsas da mente dos honestos de coração de todas as terras, que agora buscam a Deus, se porventura tateando pudessem achar. O perigo de adotar métodos mundanos na obra de Deus. No dia 3 de novembro de 1890, enquanto me achava a serviço em Salamanca, Nova York, estando à noite em comunhão com Deus, fui arrebatada e levada fora de mim mesma a assembleias em vários estados, onde dei decidido testemunho de reprovação e advertência. Em Battle Creek reunia-se um concílio de ministros e de homens de responsabilidade da Casa Publicadora e de outras instituições, e ouvi que estavam reunidos num espírito não muito gentil, dar largas a sentimentos e insistir na adoção de medidas que me encheram de apreensão e angústia. Anos antes tivera eu de passar por idêntica experiência, e o Senhor então me revelou muitas coisas de vital importância, e me deu advertências que devem ser dadas aos que correm perigo. Na noite de 3 de novembro, foram-me essas advertências trazidas à mente e recebi a ordem de apresentá-las aos que estavam em posições responsáveis de confiança e que não faltasse nem desanimasse. Foram-me reveladas algumas coisas que eu não podia compreender, mas me foi dada a certeza de que o Senhor não permitiria que seu povo fosse envolto nas névoas do ceticismo e da infidelidade mundanos, ligado em feixes com o mundo. Mas se eles tão somente lhe ouvissem e atendessem à voz, prestando obediência aos seus mandamentos, ele os guiaria acima das névoas do ceticismo e incredulidade, colocando-lhe os pés sobre a rocha, onde poderiam respirar a atmosfera de segurança e triunfo. Enquanto estava em fervorosa oração, perdi de vista tudo o que estava ao meu redor. O aposento encheu-se de luz, e eu estava dando uma mensagem a uma assembleia que parecia ser a Associação Geral. Fui movido pelo Espírito de Deus a fazer muito fervoroso apelo, pois fui impressionada com o fato de que havia grande perigo diante de nós no coração da obra. Eu estivera e ainda estava prostrada com aflição de alma e do corpo, preocupada com o pensamento de que devia dar uma mensagem ao povo de Battle Creek para adverti-lo contra uma linha de conduta que separaria a Deus da Casa Publicadora. Repreensão à Igreja. Os olhos do Senhor se dirigiam para o povo com um misto de tristeza e desprazer, e eram pronunciadas as palavras: Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aquele que chorou sobre o impenitente Israel, notando sua ignorância quanto a Deus e a Cristo, seu Redentor, contemplou o coração da obra em Battle Creek. Grande perigo cercava o povo, mas alguns não sabiam.
A incredulidade e a impenitência cegavam-lhes os olhos e confiaram à sabedoria humana a direção dos mais importantes interesses da causa de Deus relativos à obra de publicação. Na fraqueza do juízo humano, reuniam os homens em suas mãos finitas as rédeas do controle, ao passo que a vontade de Deus, o caminho e o conselho de Deus não eram procurados como sendo indispensáveis. Homens de vontade obstinada e férrea, tanto no escritório como fora dele, confederavam-se determinados a forçar a aceitação de certas medidas de acordo com o seu próprio juízo. A necessidade do discernimento espiritual. Disse-lhes eu: não podeis fazer isso. O domínio desses grandes interesses não pode ser colocado inteiramente nas mãos daqueles que manifestam pouca experiência terem nas coisas de Deus e não terem discernimento espiritual. Não deve o povo de Deus em todas as nossas fileiras, devido ao desgoverno da parte de homens sujeitos ao erro, ter sua confiança abalada dos importantes interesses do grande coração da obra que exerce decidida influência sobre nossas igrejas, tanto nos Estados Unidos como nas terras estrangeiras. Se lançardes mão da obra de publicação, esse grande instrumento de Deus, visando colocar sobre ela vosso cunho e inscrição, verificareis que isto será perigoso para a vossa própria alma e desastroso para a obra de Deus. Será tão grande pecado à vista de Deus como foi o pecado de Uzá, quando estendeu a mão para apoiar a arca. Há os que têm entrado no trabalho de outros homens, e tudo o que Deus deles requer é que tratem com justiça, que amem a beneficência e andem humildemente diante de Deus, que trabalhem conscienciosamente como homens empregados pelo povo para executar a obra que lhes foi confiada. Alguns têm deixado de fazer isto, como suas obras testificam. Seja qual for a sua posição, qualquer que seja a sua responsabilidade, mesmo que tenham tanta autoridade como Acabe, verificarão que Deus está acima deles, que sua soberania é suprema. Nenhuma confederação deve ser formada com os descrentes, nem deveis reunir certo número de pessoas escolhidas que pensam como vós e que dirão amém a tudo o que propuserdes, enquanto são excluídos outros que vós julgais não concordarem convosco. Foi-me mostrado haver grande perigo em fazer isso, porque assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. E não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O mundo não deve ser critério para nós. Deixai que o Senhor opere, ouça-se a voz do Senhor. Não haja aliança com os incrédulos. Os que estão empregados em qualquer departamento da obra pela qual o mundo possa ser transformado, não devem fazer aliança com os que não conhecem a verdade. O mundo não conhece nem um pai nem um filho, e nenhum discernimento tem quanto ao caráter de nossa obra, quanto ao que devemos ou não devemos fazer. Devemos obedecer às ordens que vêm do alto. Não devemos ouvir os conselhos dados, nem seguir os planos sugeridos pelos incrédulos. As sugestões feitas pelos que não sabem a obra que Deus está fazendo para este tempo são de molde a enfraquecer o poder dos instrumentos de Deus. Aceitando tais sugestões, será desfeito o conselho de Cristo. Os olhos do Senhor estão sobre todo o trabalho, todos os planos, toda a imaginação de cada mente. Ele vê o que está debaixo da superfície das coisas, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Não há um ato escuro, não há um plano, uma imaginação do coração, um pensamento da mente que ele não leia como um livro aberto. Todo ato, toda palavra, todo motivo é fielmente registrado nos relatórios pelo grande perscrutador do coração que disse: eu sei as tuas obras.
Foi-me mostrado que as loucuras de Israel nos dias de Samuel se repetirão hoje entre o povo de Deus, a não ser que haja maior humildade, menos confiança no eu e maior confiança no Senhor Deus de Israel, o governador do povo. Somente quando o poder divino é combinado com o esforço humano é que a obra suportará a prova. Quando o homem não mais se apoiar no homem ou em seu próprio juízo, mas fizer de Deus a sua confiança, manifestar-se-á ele em cada caso pela humildade de espírito, por falar menos e orar muito mais, e por manter cautela em seus planos e movimentos. Tais homens revelarão o fato de que confiam em Deus, de que têm a mente de Cristo. Confiar nos homens. Repetidas vezes tem-me sido mostrado que o povo de Deus nestes últimos dias não se podia salvar confiando no homem e fazendo da carne o seu braço. A poderosa talhadeira da verdade tem nos arrancado do mundo como pedras rústicas que devem ser desbastadas, esquadrejadas e polidas para o edifício celestial. Devem ser lavradas pelos profetas com reprovações, advertências, admoestações e conselhos, para que possam ser ajustadas segundo o modelo divino. Esta é a obra específica do Confortador, transformar o coração e o caráter para que o homem possa andar no caminho do Senhor. Desde 1845, que de tempos em tempos me são revelados os perigos do povo de Deus, e me têm sido mostrados os perigos que se adensariam ao redor dos remanescentes nos últimos dias. Tais perigos me têm sido revelados até ao tempo presente. Grandes cenas logo se desenrolarão diante de nós. O Senhor virá com poder e grande glória, e Satanás sabe que sua autoridade usurpada logo estará para sempre terminada. Sua última oportunidade de alcançar o domínio do mundo está agora diante dele, e ele envidará os mais decididos esforços para realizar a destruição dos habitantes da terra. Os que creem na verdade devem ser quais fiéis sentinelas na torre de vigia, ou Satanás lhes sugerirá raciocínios especiosos, e eles anunciarão opiniões que trairão sagrados e santos depósitos. A inimizade de Satanás contra o bem manifestar-se-á cada vez mais, ao conduzir ele em atividade suas forças em sua última obra de rebelião, e toda alma que não seja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino, fará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá na batalha contra o governador do universo. Numa visão dada em 1880, perguntei: onde está a segurança do povo de Deus nesses dias de perigo? A resposta foi: Jesus intercede por seu povo, embora Satanás esteja à sua mão direita para lhe resistir. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Como intercessor e advogado do homem, guiará Jesus a todos os que desejam ser guiados, dizendo: segue-me para cima passo a passo, onde brilha a clara luz do sol da justiça. Mas nem todos seguem a luz. Alguns se estão desviando do caminho seguro, que a cada passo é o caminho da humildade. Deus confiou aos seus servos uma mensagem para este tempo, mas esta mensagem não coincide em cada particular com as ideias de todos os dirigentes, e alguns criticam a mensagem e os mensageiros. Até ousam rejeitar as palavras de reprovação que lhes são enviadas por Deus por meio de seu Santo Espírito. Que reserva de poder dispõe o Senhor com que alcançar aqueles que desprezaram suas advertências e reprovações e consideraram os testemunhos do Espírito de Deus como de origem não mais alta que a sabedoria humana? No juízo, que podeis vós que isto fazeis, apresentar a Deus como desculpa por vos terdes desviado das evidências que Ele vos tem dado de que Deus estava na obra? Pelos seus frutos os conhecereis. Não repetirei agora diante de vós as evidências dadas nos últimos 2 anos do trato de Deus por meio de seus servos escolhidos.
mas a evidência atual de sua operação vos é revelada, e agora estáis sob a obrigação de crer. Não podeis negligenciar as mensagens de advertência de Deus, não podeis rejeitá-las nem tratá-las levianamente, a não ser com perigo de perda infinita. Aviltando a alma. A cavilação, o ridículo e a má representação só podem ser contemporizadas à custa do aviltamento de vossa própria alma. O uso de tais armas não vos proporciona preciosas vitórias, antes avilta a mente e de Deus separa a alma. Coisas sagradas são rebaixadas ao nível do comum e se cria um estado de coisas que agrada ao príncipe das trevas e afugenta o Espírito de Deus. A cavilação e a crítica deixam a alma tão destituída do orvalho da graça como destituídas estavam de chuva as colinas de Gilboa. Não se pode depositar confiança no julgamento daqueles que condescendem com o ridículo e o embuste. Não se podem considerar de peso seus conselhos ou resoluções. Deveis apresentar as credenciais divinas antes de poder desfazer decididos movimentos para dar forma à obra da causa de Deus. Acusar e criticar aqueles que Deus está usando é acusar e criticar ao Senhor que os enviou. Para que possam ter um correto discernimento das coisas religiosas, necessitam todos cultivar suas faculdades religiosas. Alguns têm fracassado ao distinguir entre o ouro puro e o mero brilho, entre a substância e a sombra. Os preconceitos e opiniões que prevaleciam em Minneapolis de modo algum estão mortos. As sementes ali semeadas em alguns corações estão prestes a saltar para a vida e a dar idêntica colheita. A copa foi cortada, mas as raízes nunca foram desarraigadas, e elas ainda dão seu fruto profano para envenenar o juízo, perverter a percepção e cegar o entendimento daqueles com quem vos relacionais com relação à mensagem e aos mensageiros. Quando pela confissão completa destruirdes as raízes da amargura, vereis a luz de Deus. Sem esse trabalho completo nunca purificareis vossa alma. Precisais estudar a palavra de Deus com um propósito, não de confirmar as vossas próprias ideias, mas o de fazer com que sejam podadas, sejam condenadas ou aprovadas, conforme estão ou não estão em harmonia com a palavra de Deus. Deve a Bíblia ser o nosso companheiro constante. Deveis estudar os testemunhos não para escolher certas sentenças para usá-las como julgais conveniente, para fortalecer as vossas asserções, enquanto desrespeitais as mais claras declarações dadas para corrigir os vossos procedimentos. A verdadeira religião é desprezada. Há entre nós um afastamento de Deus, e ainda não se fez a zelosa obra do arrependimento e volta ao primeiro amor essencial à restituição a Deus e à regeneração do coração. A infidelidade está fazendo suas incursões em nossas fileiras, pois é moda apartar-se de Cristo e dar lugar ao ceticismo. Para muitos o clamor do coração tem sido: não queremos que este reine sobre nós. Baal é a escolha. A religião de muitos dentre nós será a religião do Israel apostatado, porque amam a seus próprios caminhos e abandonam o caminho do Senhor. A verdadeira religião, a única religião da Bíblia, que ensina o perdão somente pelos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto, que advoga a justiça pela fé no Filho de Deus, tem sido desprezada, contra ela se tem falado, tem sido ridicularizada e rejeitada. É denunciada como levando ao entusiasmo e ao fanatismo. Mas é a vida de Jesus Cristo na alma, é o ativo princípio do amor comunicado pelo Espírito Santo, que unicamente podem tornar a alma frutífera para as boas obras. É o amor de Cristo, a força e o poder de cada mensagem em prol de Deus, que jamais saiu de lábios humanos. Que espécie de futuro estará à nossa frente se deixarmos de chegar à unidade da fé?
Quando formos unidos por aquela união pela qual Cristo orou, findará aquela longa controvérsia que tem sido mantida pelos agentes satânicos e não veremos homens forjando planos segundo a ordem do mundo por não terem visão espiritual para discernir as coisas espirituais. Agora veem homens andando como árvores e necessitam do toque divino para que possam ver como Deus vê e trabalhar como Cristo trabalhou. Então unidos ecoarão os atalaias de Sião, as trombetas em notas mais claras e mais altas, pois verão vir a espada e reconhecerão o perigo em que está o povo de Deus. Precisais fazer veredas retas para os vossos pés, para que o coxo não se desvie do seu caminho. Somos rodeados pelos aleijados e pelos que manquejam na fé. E vós deveis ajudá-los, não coxeando vós mesmos, mas ficando de pé como homens que foram experimentados e provados, firmes ao princípio como a rocha. Sei que se deve fazer uma obra em favor do povo, ou muitos não estarão preparados para receber a luz do anjo que foi enviado do céu para iluminar toda a terra com a sua glória. Não penseis que sereis encontrados como vasos de honra no tempo da chuva serôdia, para receber a glória de Deus, se entregardes vossa alma à vaidade, falando coisas perversas, alimentando em segredo as raízes da amargura. Certamente que o desagrado de Deus recairá sobre toda a alma que acaricia e nutre essas raízes de dissensão e possui um espírito tão diferente do Espírito de Cristo. Ao repousar sobre mim o Espírito do Senhor, pareceu-me estar presente em um de nossos concílios. Alguém dentre vós se levantou. Suas maneiras eram bem decididas e ardorosas ao levantar um jornal diante de vós. Pude ler claramente o cabeçalho do jornal. Era o American Sentinel. Criticava-se o jornal e o caráter dos artigos ali publicados. Os que estavam no concílio apontaram para certas passagens, dizendo: isso deve ser cortado e aquilo deve ser mudado. Palavras duras eram pronunciadas criticando os métodos do jornal e prevalecia um forte espírito dessemelhante de Cristo. As vozes eram decididas e desafiadoras. Meu guia me deu palavras de advertência e de reprovação àqueles que participavam desse procedimento, que não eram cuidadosos em pronunciar suas acusações e condenação. Em suma, essa foi a repreensão dada. O Senhor não presidiu este concílio, e há o espírito de contenda entre os conselheiros. A mente e o coração desses homens não estão sob a influência controladora do Espírito de Deus. Sejam os adversários de nossa fé aqueles que sugiram e desenvolvam planos como os que estais agora discutindo. Do ponto de vista do mundo, alguns desses planos não são objetáveis, mas não devem ser adotados por aqueles que têm a luz do céu. A luz que Deus deu deve ser respeitada, não somente para a nossa própria segurança, mas também para a segurança da Igreja de Deus. Os passos que agora são dados por uns poucos não devem ser seguidos pelo povo remanescente de Deus. Vosso procedimento não pode ser apoiado pelo Senhor. Torna-se evidente por vosso procedimento que estabelecestes vossos planos sem o auxílio daquele que é poderoso em conselho, mas o Senhor operará. Os que criticaram a obra de Deus precisam de que seus olhos sejam ungidos, pois se sentiram poderosos em sua própria força. Mas há um que pode atar o braço do poderoso e anular o conselho do prudente. Dai a mensagem de Deus. A mensagem que temos de dar não é uma mensagem que os homens precisem acovardar-se de transmitir. Não precisam encobri-la, não precisam ocultar-lhe a origem e o propósito. Seus advogados devem ser homens que não se calem nem de dia nem de noite. Tendo feito solenes votos a Deus e tendo sido comissionados como mensageiros de Cristo, como mordomos dos mistérios da graça de Deus, estamos na obrigação de declarar fielmente todo o conselho de Deus. Não devemos tornar menos preeminentes as verdades especiais que nos têm separado do mundo e nos têm tornado o que somos, pois estão cheias de interesses eternos.
Deus nos deu luz com relação às coisas que agora estão ocorrendo no derradeiro remanescente do tempo. E com a pena e com a voz, devemos proclamar a verdade ao mundo não de maneira tímida, destituída de espírito, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Os mais vigorosos conflitos estão envolvidos na proclamação da mensagem, e os resultados de sua promulgação são importantes tanto para o céu como para a terra. Logo terminará o conflito entre os dois grandes poderes, o do bem e o do mal. Mas até o tempo de seu fim haverá contínua e aguda contenda. Como Daniel e os seus companheiros em Babilônia, devemos agora fazer o propósito de ser fiéis ao princípio, venha o que vier. A incandescente fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais do que era necessário, não fez com que esses fiéis servos de Deus se afastassem de sua obediência à verdade. Permaneceram firmes no tempo da prova e foram lançados na fornalha, mas não foram esquecidos por Deus. A figura do quarto personagem foi vista andando com eles nas chamas e saíram não tendo sequer cheiro de fogo nas vestes. O mundo hoje está cheio de bajuladores e dissimuladores, mas Deus proíbe os que pretendem ser guardiães de sagrados depósitos, traiam os interesses da causa de Deus, insinuando sugestões e expedientes do inimigo de toda a justiça. Não há tempo agora para nos arregimentarmos ao lado dos transgressores da lei de Deus, para vermos com seus olhos, ouvirmos com seus ouvidos, para compreendermos com seus sentidos pervertidos. Devemos todos apressar-nos. Devemos trabalhar para tornar-nos uma unidade, para termos uma vida santa e um caráter puro. Não mais se curvem os que professam ser servos do Deus vivo ante o ídolo das opiniões humanas. Não mais sejam escravos de qualquer vergonhosa concupiscência. Não mais tragam ao Senhor oferta poluída, uma alma maculada pelo pecado. Como alunos diligentes, lede a palavra, sede obradores da palavra, e o Espírito Santo estará bem perto de todo o obreiro. E o amor de Deus se acenderá na alma daquele que está ministrando, ao fazer justamente a obra que o Senhor ordenou que se fizesse nas atividades missionárias. Special Testimonies to Ministers and Workers. As ciladas de Satanás. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de destranstornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Por meio de agradáveis sofismas e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-los sob o seu domínio. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem suas ciladas especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Diz o grande enganador: devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus, e a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial e revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Conservai nas trevas a mente do povo até que esta obra termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja também. O sábado é a grande questão que deve decidir o destino de almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Temos feito com que ele seja aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. Deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para lhes cegar os olhos quanto à verdade e levá-los a pôr de lado a razão e o temor de Deus e a seguir os costumes e tradições. Influenciarei os ministros populares a desviar dos mandamentos de Deus a atenção dos ouvintes. Aquilo que as Escrituras declaram ser uma perfeita lei de liberdade será representado como um jugo de servidão. O povo aceita as explanações das Escrituras de seus ministros e não investiga por si mesmo. Portanto, operando por meio de seus ministros, posso dominar o povo de acordo com a minha vontade.
Mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Devemos excitar contra eles a indignação popular. Alistaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios segundo o mundo, e induziremos aos que estão em autoridade a executar os nossos propósitos. Então o sábado que eu estabeleci será forçado pelas leis mais severas e obrigatórias. Os que as desrespeitarem serão tocados nas cidades e vilas e levados a passar fome e privação. Uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que não se desviam de sua fidelidade a Deus. Levamos a Igreja Romana a infligir prisão, tortura e a morte àqueles que recusam seguir aos seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com esse braço direito de nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Quando se fizer da morte a penalidade da violação do nosso sábado, então muitos dos que agora estão nas fileiras dos observadores dos mandamentos passarão para o nosso lado. Mas antes de adotarmos estas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se embriaguem com os cuidados desta vida. Apresentai o mundo diante deles em sua mais atraente luz, que acumulem o seu tesouro aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o nosso dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que odiamos, e não precisamos temer-lhes a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos que de outra maneira nos causariam grande mal. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Os que pertencem a essa classe forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Muitos não lhes temerão a influência, porque professam a mesma fé. Levá-los-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Assim se separarão de Cristo, então não terão forças para resistir ao nosso poder, e dentro de pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. Enquanto não for dado o grande golpe decisivo, devem nossos esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões. Nossa causa muito sofrerá e devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas. Terei no terreno, como meus agentes, homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Também terei presentes pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Lê-se o povo e crê-se essas admoestações, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Mas se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando nosso poder e sagacidade, e finalmente os ganharemos para as nossas fileiras. Deus não permitirá que suas palavras sejam menosprezadas impunemente. Se pudermos conservar as almas enganadas durante algum tempo,
Retirar-se-á a misericórdia de Deus, e ele as abandonará ao nosso completo domínio. Temos de causar lutas e divisões. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-nos de sua presença, e todos quantos seguirem o nosso exemplo terão sorte idêntica. Deixai que o céu guie. A profecia se deve cumprir. Diz o Senhor: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Alguém deve vir no espírito e no poder de Elias, e quando ele aparecer, poderão os homens dizer: Sois demasiadamente sinceros, não interpretais as Escrituras na devida maneira. Deixai-me dizer-vos como ensinar vossa mensagem. Muitos há que não podem distinguir entre a obra de Deus e a do homem. Contar-vos-ei a verdade como Deus me dá, e agora digo: se continuardes a descobrir faltas e a ter o espírito de desavença, jamais reconhecereis a verdade. Jesus disse aos seus discípulos: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Não estão em condições de apreciar as coisas sagradas e eternas, mas Jesus prometeu enviar o Consolador, que lhes ensinaria todas as coisas e lhes traria todas as coisas à lembrança, fosse o que fosse que lhes tivesse dito. Irmãos, não devemos confiar no homem. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Deveis confiar a Jesus vossa alma em defesa. Não nos convém beber da fonte do vale, quando há uma fonte na montanha. Deixemos as correntes baixas, busquemos as fontes mais elevadas. Se há um ponto de verdade que não compreendeis, com o qual não concordais, investigai, comparai um escrito com o outro. Penetrai bem fundo na mina da verdade da palavra de Deus. Deveis colocar tanto a vós como as vossas opiniões no altar de Deus, abandonar vossas ideias preconcebidas e deixar que o Espírito do céu vos guie em toda a verdade. The Review and Herald, 18 de fevereiro de 1890.